pessoal, bem-vindos a mais um episódio do Amigos e Livros Cast. Antes da gente começar, temos 2 recadinhos rápidos. O primeiro é que o nosso podcast está disponível não só no Spotify, mas também no YouTube, Deezer e Amazon Music. Depois, comenta lá no nosso perfil, o @AmigosLivrosCast, em qual plataforma você costuma ouvir os nossos episódios. Estamos curiosos para saber. E o outro recado é que temos um link de afiliado da Amazon. Então, se você for comprar qualquer item por lá, seja livro, produto de beleza, mouse ou até um chocolatinho, você não paga nada mais por isso e a gente recebe uma pequena comissão que ajuda o nosso canal a crescer cada dia mais. E hoje recebemos a Elisângela Araújo, síndica de condomínios, mãe da Lorena e esportista, nova no mundo dos livros, começando a mergulhar nesse universo e amando as leituras de autodesenvolvimento. Seja bem-vinda, Eli. Ai, gente, primeiramente gostaria de agradecer o convite, fiquei muito feliz, porém apreensiva, porque não parece, mas eu sou tímida, mas eu tava muito ansiosa por esse momento e acho que vai ser uma experiência incrível. Bom, Eli, seja bem-vinda mais uma vez. E hoje, pessoal, nosso episódio vai ser temático, sabe do quê? De Halloween. E para falar sobre esse assunto, nós trouxemos a Eli aqui, porque a Eli, ela leu recentemente o Frankenstein, de Mary Shelley, que é o nosso livro temático do mês de outubro para o Halloween. E nós escolhemos o Frankenstein por ele ser um dos maiores clássicos do terror. Eu vou trazer um pouco sobre o contexto, sobre o que é o livro, quem que é a Mary Shelley. Ela começou a escrever esse livro com apenas 18 anos, lá em 1818. E o mais curioso é que como surgiu a ideia. Ela estava com Percy Shelley, seu marido, e Lord Byron na Suíça, e eles fizeram um desafio. Quem escrevia a melhor história de terror? Bom, acredito que todos já saibamos qual foi a história que se deu melhor, não é mesmo? Porque Frankenstein está aí, sobrevivendo ao tempo. O livro virou um grande clássico com diversas adaptações e permanece até hoje vivo no imaginário das pessoas. Eu vou trazer um pouco agora sobre o resumo do que é a história, para quem ainda nunca leu o livro ou nunca assistiu o filme. Inclusive, a Netflix vai adaptar esse livro mais uma vez agora no final do ano, como adaptação do Guillermo del Toro. Então eu vou contar um pouco para vocês sobre o que fala a história. A trama acompanha Victor Frankenstein, jovem cientista obcecado pela ideia de ultrapassar os limites da vida e da morte. Fascinado pelo poder da ciência, ele decide criar um ser vivo a partir de partes de cadáveres. Mas quando sua criação ganha vida, Victor se assusta com o resultado, uma criatura de aparência assustadora, porém dotada de sentimentos e consciência. Legal, né? O primeiro comentário, acho que vale aqui da introdução do livro, é que, pelo menos eu, que fui ler esse livro recentemente também, tive uma experiência totalmente diferente do que eu achava que era o Frankenstein. Porque a gente está acostumado com os desenhos, com as adaptações de filmes e tudo mais, e o livro é muito, muito diferente. E aí, eu achei legal a gente também trazer por que a gente leu esse livro, porque eu e a Eli lemos mais ou menos ali na mesma época. Não é o tipo de gênero que eu costumo ler, e nem o dela, ela vai comentar ainda sobre isso, mas estávamos as duas participando de um clube do livro só de meninas, e esse foi o livro sorteado em um dos meses, e aí temos uma oportunidade para ele. Foi uma leitura assim bem surpreendente, né? Que superou muitas expectativas. E aí, Eli, você que acaba lendo muito mais autodesenvolvimento e estava começando a se aventurar ainda em fantasia, fala pra gente o que você achou, assim, primeiras impressões do Frankenstein. Então assim, foi um pouquinho difícil, por quê? Porque, só contextualizando a questão da minha experiência com leitura, eu não tenho experiência nenhuma com leitura na minha vida. Como criança, eu não tinha esse hábito de ler, nunca tive. E sempre foi muito preguiçosa para poder ler. E eu consegui desenvolver esse hábito só agora, depois de adulta. Acho que o hábito da leitura ajuda bastante, né? Eu percebi que tá me ajudando bastante nos aspectos da vida, tanto de melhora de conhecimento, gramática, dicção, memória. Eu acho que tá me ajudando bastante. Eu entrei nesse clube do livro foi no sentido de me impulsionar mais ainda, né? Eu poder conseguir aí desenvolver melhor essa questão de leitura. E quando eu vi que era ele, que era história de terror, eu fiquei super empolgada, porque eu amo história de terror, eu adoro filmes de terror, tudo que for de terror eu adoro. E só que assim, eu fui numa expectativa muito alta, porque eu pensei que ia ser super terror, que o Frankenstein ia ser super malvado, sabe, essas coisas. E no final não foi nada disso, foi uma outra percepção, outro contexto, mas assim, eu gostei. Demorei muito pra ler, porque como eu tava começando, eu achei um livro super denso, né, pesado assim.
Mas desenrolei, no final eu consegui terminar. Certo incentivo, bora terminar esse livrinho. Isso. Mas terminei. Foi difícil, mas terminei. Se a gente pensar que é um livro que já tem mais de 200 anos, não é uma linguagem simples, porque ele não tá na linguagem que a gente utiliza hoje no dia a dia, né? E aí ele vai trazer um desafio a mais no momento da leitura, apesar de que a gente leu uma tradução que é mais recente, é uma edição recente ainda, que tem uma tradução melhor. Se a gente pegasse alguma edição de, sei lá, 50 anos atrás, seria muito mais difícil ainda a leitura. Difícil. Sim, bem mais difícil. O nosso imaginário é populado com o Frankenstein sendo o monstro. E aí, quando a gente lê o livro, a gente descobre que, na verdade, é ou não é? Talvez. Mais ou e menos. aí, mais ou menos, a gente vai falar disso ainda. Dessas primeiras impressões, ficou com essa imagem diferente do monstro antes da leitura e depois da leitura? Como que foi essa... Sim. Nossa, totalmente diferente. Porque na minha cabeça, antes de eu começar o livro, na minha cabeça o Frankenstein era um monstro e tudo mais. E em questão físico, vocês lembram daquele Frankenstein que aparecia no Pica-Pau, que parecia um robô? Na minha cabeça era isso. Sim, com parafuso na cabeça. O do parafuso. Falei, é isso, mas quando comecei a ler a história, não é nada disso, não tem nada a ver, é uma outra coisa. E também no aspecto dele de agir e ser, né? A gente imaginava que ele ia ser e ia devorar e massacrar todo mundo e tudo que visse pela frente, só que não foi exatamente dessa forma que o livro conta. E eu também pensei que o livro ia focar somente nele. Percebemos que, na verdade, o livro tem uma outra pegada, né? Ele é o principal, mas o foco não foi exatamente total nele, né? E eu acho que o livro traz muitas camadas, né? Você tem uma expectativa porque o seu imaginário foi populado a vida inteira com desenhos e filmes de Frankenstein. E aí quando você pega o livro de fato para ler, você descobre que não... Aqueles desenhos todos não tem muito a ver, de fato, com a história original. Já se distanciaram muito da história original. Sim. E ele é muito surpreendente, tanto pelas camadas, e vamos explorar todas elas ainda, mas acho que a pergunta mais marcante que fica do livro é, de fato, quem é o monstro? É o monstro ou é o Frankenstein? Porque aí tem outro ponto, né? Pra mim, o Frankenstein era o monstro, mas na verdade, o Frankenstein é o criador. Sim, nossa, várias vezes no livro que eu li, não sei o que lá, o Frankenstein. Só que eu ia terminar de ler... E eu falava, gente, mas não era um monstro? Não, peraí, o Frankenstein não é um monstro, é o criador. Tipo, reorganiza aí a... Organiza aí, porque o monstro nem tem nome. Porque assim, eu ficava meio confusa. Porque na minha cabeça o Frankenstein, era um monstro, mas não, era o criador, no fim das contas. E aí dava uma embaralhada no meio dos contextos. E uma das partes mais marcantes do livro é o nascimento do monstro. Aquele momento em que a criatura ganha vida e o Victor, em vez de se maravilhar com o que criou, foge horrorizado. E ali começa toda a tragédia da história, pelo que a gente entendeu. O que você achou dessa cena quando a criatura ela é criada de fato e qual que é esse primeiro impacto que o Victor Frankenstein tem quando ele se depara com o que ele tinha acabado de criar? Eu achei forte e eu achei que da parte do criador, que é o Victor, o Frankenstein, ele foi irresponsável, porque assim, ele imaginou que ele conseguiria criar dar vida a essa criatura, e de fato ele conseguiu, só que ele não pensou nas consequências disso depois. Quando ele percebeu o que ele tinha feito, ele ficou morrendo de medo e acabou fugindo e deixando o monstro para trás. E eu achei forte, porque a partir daí é que o monstro, ele vai acabar ficando sozinho, e é aí que ele vai começar a desenvolver as questões dele, e a partir daí que ele vai começar a fazer o que ele faz. Porque se não fosse isso, se o Victor tivesse ali tomado partido e pegado a responsabilidade do que ele fez, e então pegado para instruir, criar e tudo mais, eu acho que não teria acontecido tudo que aconteceu com o monstro. Então eu acho que foi uma irresponsabilidade dele nesse quesito de fugir e deixar o monstro à deriva por aí. Porque ele se torna egoísta também, no sentido de ele ter criado uma coisa que ele achava que ele teria controle sobre ela, mas na verdade isso
é um tiro no pé, basicamente, porque ele acaba Sim. se deparando com uma coisa que ele fala, não, tem até uma coisa interessante, eu fui rever o trailer do filme que vai ser lançado agora em dezembro na Netflix, que tem uma frase do começo que eu achei bem interessante, que ele fala assim, o Victor Frankenstein, ele diz assim, foi buscando a vida que eu encontrei a morte. Então eu achei interessante essa frase que ele fala no começo do filme. Eu não sei se essa frase tem no livro, mas eu achei interessante porque expressa muito essa relação que ele teve com a própria criação dele. E aí quando a gente vai para o lado, quando a criatura começa a entender o mundo, ela começa a aprender a falar, observar as pessoas, você de alguma forma sentiu empatia por ela primeiro, ser uma criatura que ela tá aprendendo a sobreviver no mundo dos homens, sozinha, sem ter nenhuma pessoa ali por perto que ajude ela, que ame ela da forma como ela é. O que você compreendeu disso, assim? Eu acho que eu senti muito. Na hora que ele largou ele lá, já deu pra começar a sentir. Que ele foi abandonado. Então, a partir dali, ele já teve que se virar sozinho. Foi atrás pra poder descobrir e ver. Aí começou a ver, nossa, quem são essas pessoas diferentes de mim? O que fazem? Como que fazem? Ah, vou ali pegar comida. Ah, isso come, isso fala. Então, ele foi começando a aprender sozinho. E ele foi começando a se virar sozinho. Então, e a partir daí que ele começa a se virar sozinho que as pessoas, e aí que ele percebe que as pessoas não se dão dele, As pessoas que ele fogem vai se dele, sentindo, né? Se fogem assustam. dele, se assustam até por conta de aparência e tudo mais, ele vai achando tudo muito estranho, né? Tipo assim, e aí ele vai caminhando para um outro lado porque ele tá sendo deixado de lado. As pessoas não estão se agradando dele, estão fugindo dele, então ele vai começar indo por outro caminho porque ele foi rejeitado. Então ele começa a buscar uma outra alternativa e ver. E aí ele percebe que também o criador dele, que criou ele, fugiu, largou ele, não quis saber dele. Os seres humanos também não estão querendo saber dele. Então ele vai buscar uma vingança por essa vida dele agora, né? Que ele tava sem instrução, sem caminho, sem rumo, sem nada. Então ele teve que. A alternativa dele no momento foi a vingança que ele conseguiu ali. Caminhar. O interessante também da escrita da Mary Shelley é que ela mostra nesse processo aí de nascimento do monstro / desenvolvimento dele, o quanto o abandono afeta as nossas reações. Muita coisa do que ele acaba fazendo nos primeiros anos, eu não lembro o arco temporal do livro, mas vamos dizer que os primeiros anos, assim, muito do que ele faz é pautado nisso que ele falou, na rejeição. Porque quem criou ele, que seria, entre aspas, a mãe, rejeitou ele no nascimento, então ele já tem aquela primeira rejeição assim que ele nasce, assim que ele surge, enfim, não sei qual é o melhor termo, ele já tem ali uma rejeição. Mas aí ele vai pro mundo, porque aí ele foge lá de onde ele foi criado, e ele começa a entender o corpo dele, entender que ele tem fome, que ele tem sede. E aí ele começa a observar muito o ambiente. Essa parte eu achei do livro extremamente interessante, porque a forma como é detalhado o aprendizado dele. Porque é tudo independente, é tudo autônomo. Ele tá vendo o que tá acontecendo em volta dele e ele vai aprendendo. E aí com isso ele aprende a falar, ele aprende a ler, ele aprende a se comunicar. E aí voltando na questão da rejeição, os seres humanos ali que ele foi trombando ao longo da caminhada dele, da jornada dele, não tivessem rejeitado ele também, talvez ele não tivesse virado um monstro. Talvez a gente teria outra história. Mas você percebe tudo que vai acontecendo com ele, é ele criando aquele rancor dentro dele, aqueles sentimentos ruins, porque é o que ele está recebendo. E aí ele vai armazenando tudo isso. Ninguém deu amor pra ele, ninguém deu carisma, carinho. Ele só recebeu coisas ruins e é isso que ele vai absorvendo e vai refletindo. E é o que ele diz no livro também. Como você não me deu amor, você vai conhecer a minha raiva. Mais ou menos nessa linha que ele diz ali pro Victor, né? Já que o Victor abandonou ele. E vocês acham que, de um modo geral na história, a jornada dessa criatura, ela pesa mais pro lado da maldade ou da solidão?
Ou é um misto dos dois, digamos? Eu acho que pesa mais pro lado da solidão. O monstro, ele não era um ser bom, claro, assim, não é que seja mal ou ruim, mas Na sua essência, na digamos. Né? cabeça, por exemplo, quando a gente vai ler o livro, a gente imagina que o monstro ele vai ser um ser ruim. Só que no livro, o que fez ele ser ruim foram as circunstâncias, né, que empurraram ele pra esse lado dele ser ruim, porque desde o início, como a Indira já falou, ele foi rejeitado pelas pessoas, tanto pelo Victor quanto pelos seres humanos, quando ele começou a ter ali um convívio, observando eles. Então, as atitudes que ele tomou ao longo da história, que não foram boas, para quem for ler depois, nasceram a partir disso, né? Dessa rejeição dele. Então, eu acho que tem muito a ver com a solidão dele ter sido rejeitado, dele ter deixado de lado, de ninguém dar atenção pra ele, que fez ele se tornar esse ser. Então, eu acho que não tem a ver tanto com a maldade, sim com a solidão em si. O Cook que dá a opinião dele, gente. Gente, ele tá aqui no meu pé. E aí, complementando o que a Eli já falou aí sobre essa questão da jornada, se é maldade ou se é solidão, eu acho que isso vai se construindo ao longo do livro. Porque ele é meio que... Ele é uma casca que soprou vida ali, vamos dizer assim, e ele não tem nada dentro dele. Isso tudo vai sendo construído ao longo da jornada, como a gente começou. Então é essa solidão toda e essa rejeição toda que ele vive que vai fazer com que ele tenha as atitudes ruins. E aí tem vários trechos do livro que ele faz... Acho que a gente pode dar alguns spoilers. Esse livro tem 200 anos já. Eu acho que já tá datado. Já caducou. Falando em spoilers, quando o monstro meio que se justifica pelas mortes que ele causa, ele vai meio que nessa linha mesmo, de tipo, olha, você me rejeitou e eu causei isso aqui na sua família. Você me abandonou ali e eu causei isso aqui. E conforme ele vai construindo essa inteligência dele, que ele aprende a ler, ele aprende a se comunicar, ele tem muitos argumentos. E aí quando ele vai para os embates com o Victor Frankenstein, ele traz esses argumentos meio que justificando as ações ruins dele, pautado no que ele tá aprendendo e no que ele tá acreditando que é o desenrolar. O correto pra ele, entendeu? Sim, é porque assim, no fundo ele só queria ser aceito, coitado, né? Ele só queria fazer parte ali. E aí quando ele percebeu que ninguém ia aceitar ele, que ninguém ia querer ele por perto, e ele viu que ele foi rejeitado por absolutamente todo mundo, até pelo Victor, ele começou a agir de uma outra forma, né? Acho que é o retorno, né? Aquilo que eu recebi é o que eu tô dando. Então ele acabou, acho que, agindo mais ou menos dessa forma. E com tudo que ele foi aprendendo, foi o que ele devolveu pro Victor. Sim, e ele acaba entrando muito nessa de ferro e fogo, né? Sim. Você me fez um mal, você me trouxe pra esse mundo, mas não me fez bem, eu vou te fazer mal de volta. Devolveu na mesma moeda pra ele. E ele fica nessa... A gente vai o livro inteiro, os dois, nessa troca. Um outro tema que eu vejo que é interessante a gente trazer também em cima desse livro, da história, é a questão da ciência e da ética. Que a gente está falando de um livro de 200 anos atrás, então ele retrata ali um outro momento da medicina, não sei se a gente pode dizer que é o começo, enfim. Mas, tipo, é totalmente diferente do que a gente conhece como medicina hoje. Os campos da ciência e da medicina eram tratados de outras formas. O que o Frankenstein faz, ele usa a ciência para isso, ele entende que ele tem a capacidade intelectual para desenvolver aquela ideia louca que ele teve. Mas até que ponto isso é ético? E aí, o que você pensa sobre isso? Tipo, você acha que a criatura simboliza essas consequências da ciência sem ética? Ou da medicina sem ética, vamos dizer assim? Eu acho que nesse caso do Victor foi... Acho que ele somente pensou, vou criar aqui alguma coisa porque eu acho que eu consigo e eu faço acontecer. E ele não pensou em toda a gama, né? No pós, tanto nos pós e contras. Acho que ele pensou somente naquilo que ele achou que ele seria capaz e eu consigo e eu vou fazer porque eu quero, entendeu? E ele não pensou nos demais, no que isso causaria depois. Eu acho que faltou muito isso dele, né? Ele falou assim, eu vou criar e pronto e... depois vejo o que acontece. Ele não formulou. Ele é até meio arrogante, né? Porque assim, ele tem uma ideia muito louca
e ele entende que ele é capaz de realizar e ele vai lá e faz, como você disse, sem pensar nas consequências. Sim, no livro não fala exatamente qual seria a idade dele, né? Mas na minha cabeça eu imagino que ele seja um novinho imaturo e irresponsável. Que ele só quis criar o monstro por ego, apenas. Eu acho que ele era novinho, sim, porque ele retrata a idade dele terminar o estudo padrão e ir pra faculdade, né? Então eu imagino... porque depois ainda ele vai casar, né? Então eu acho que ele era novinho. E naquela época, os homens eram cobrados de casar depois dos 30 e tantos anos, né? Dos 20 aos 30 é a vida boêmia, / estudos, / fazer o que quiser da vida. Então eu imagino que foi essa janela aí, dos 20 e poucos anos também. Sim. E aí um outro ponto que eu vejo que ela aborda bastante também é essa questão da identidade e da criação. Eu acho, pelo menos, que se o monstro não tivesse sido rejeitado, a gente não teria uma história de terror, a gente talvez tivesse outra história. O que você acha, Eli? Que se ele tivesse sido aceito no início, a história de fato teria outro rumo? Ou como ele foi uma criatura criada ali de outras partes e, tipo, totalmente fora do normal da concepção, ele tomaria um rumo ruim de qualquer forma? Eu acho que se ele tivesse sido acolhido e instruído, eu acho que seria tudo diferente. Eu acho que a história não teria caminhado para esse sentido, assim, de terror e todas as catástrofes que aconteceram. Eu acho que seria totalmente diferente. A questão desse acolhimento e instrução, ela remete... Essa parte, né, que conta da história do monstro, ela remete muito, por exemplo, de uma criança. Eu acho que se ela não é instruída, se ela não é acolhida de uma forma... você instruir a criança da forma certa, do que tem que fazer ou não fazer, ela vai acabar fazendo o que ela acha que ela quer, mesmo sendo errado, porque ela nunca foi instruída a fazer o certo. Então, para ela, o errado não tá errado. Então, eu acho que se ele realmente tivesse a instrução e o acolhimento, a história teria caminhado para um outro rumo, que seria totalmente diferente. Também acho. E tem um ponto, Idira, eu acho que também é interessante, que quando você instrui, quando você educa, a pessoa ela pode ter escolhas também. Então, por exemplo, sabe o que é certo, ela sabe o que é errado. Então, você pode educar uma pessoa, mas ao mesmo tempo a pessoa lá na frente ela pode agir de uma forma contrária àquilo que você sempre ensinou ela a fazer. E as pessoas elas vão adquirindo maturidade, elas vão cada um seguindo seus caminhos e tomando as suas próprias decisões também. Então eu acredito que no caso da criatura ela foi realmente como vocês estão comentando. Como ela foi deixada de lado, ela começou a criar sua própria filosofia de vida e a partir disso agir de acordo com seus preceitos e não como ela foi, talvez, tivesse sido educada, né? Nunca saberemos, mas eu acredito que seja muito por isso. Se a gente fosse agora focar na parte dos personagens e também simbologias que o livro traz, umas metáforas que ele utiliza ali para poder falar de algo maior, ele tem personagens bem marcantes, mesmo com poucos nomes centrais. Para você, quem é o verdadeiro protagonista de Frankenstein? O criador ou a criatura? A história em si do livro, ela se passa muito pro criador, né? Pro Victor. Onde ele tá, o que ele fez, o que ele tá fazendo, pra onde ele vai, com quem ele tá falando. Se baseia muito nisso. Mas eu acho que o protagonista em si é a criatura, de fato. Porque por mais que a história seja ali contada pelo Victor e se baseie ali no que ele faz, pra onde ele tá indo, as ações que ele vai tomar, é tudo em volta pro monstro, né? Porque ele criou, agora eu vou atrás dele, porque ele matou X pessoas da minha família. Então, eu acho que a trajetória do monstro é que realmente carrega o peso emocional e moral dessa história. O Victor ali, ele é a base do livro, né? É ele que tá contando, mas eu acho que a criatura em si, ela é a protagonista. E ela que ensina pra gente os ensinamentos, né? Exato, até porque ele, que seria um segundo tópico que a gente trouxe, você acha que a criatura representa algo maior, como um reflexo da própria humanidade? Eu acho que essa parte muito representativa de como a criatura lida com as suas próprias frustrações diz muito também sobre a humanidade até daquela época, século XVIII, grandes descobertas ainda. Então, acredito que também você acha que a criatura ela representa também essa parte sobre o reflexo
do que é a humanidade na sua essência? Eu acho que sim, porque acho que como uma criança, ele nasceu puro e sem maldade. Tipo assim, ele não sabia nada que estava acontecendo ou ali ao redor dele do mundo. Então, ele acabou sendo moldado pelo que ele viu, pelo que ele constatou com os olhos dele, porque ele não teve ninguém para poder instruir ou ensinar. Então, ele acabou agindo da forma que ele achou que ele teria que agir. Porque foi o que ele viu ali. E aí ele acabou, como a gente já citou aqui, ele acabou vendo na mesma moeda pro criador dele, porque foi isso que ele teve, a rejeição. Então, assim, já que eu tive rejeição, então vou te devolver a mesma coisa. Então, eu acho que se, como ele não teve esse ensinamento, ele acabou indo para esse lado. Então, acho que tem muito a ver com esse reflexo, assim, da humanidade. E em muitos momentos ele não age, ele reage. Ele reage ao que acontece com ele. É uma coisa mais, digamos que é mais instintivo do que racional. Sim. Ele agir dessa forma mais ímpeta, digamos, né? E sobre a figura do Victor, você acha que ele tá mais com um gênio incompreendido, ou seja, ele vai justificar tudo que ele fez ali, tem uma justificativa plausível, ou realmente uma pessoa que se perdeu ali no personagem, da sua ambição? Ele é como se fosse o Walter White do Breaking Bad, que a pessoa queria mais dinheiro, queria mais coisa. Assim, ele só queria ter dinheiro para curar o câncer, mas não, ele quis mais e, enfim. Então, trazendo um paralelo engraçado aqui, você acha que ele é uma pessoa mais... Os fins justificam os meios, ou não? Realmente você se perdeu no personagem? Não, eu acho que ele foi muito irresponsável, eu acho que foi puro ego dele. Como eu falei, eu acho que ele era novinho, então assim, eu acho que ele era imaturo, irresponsável, eu acho que ele criou somente por ego. Ele achou legal, tô com tempo. Quis dizer que, eu criei isso aqui, é minha criatura. Entendi. Então, eu acho que foi muito ego, eu acho, assim, foi muita ambição dele ir além do que poderia, apenas por ego mesmo. E essa ambição do Victor, você acha que, se a gente for trazer para um paralelo para a nossa vida até atual, você enxerga um paralelo da relação entre a humanidade e a tecnologia? Hoje a gente tem chat GPT, a gente tem várias outras inteligências artificiais sendo criadas aí todos os dias. Hoje talvez a gente lide também com outras criaturas que a gente acha que é Frankenstein, criadores criando criaturas. Criadores criando criaturas. Vocês que leram o livro, vocês acham que essa história ela continua atual se a gente trazer por esse cenário de homem versus tecnologia? Eu acho que dependendo quem, sim. Hoje em dia, com a tecnologia, todo mundo está buscando muita inovação, muita performance, coisa rápida. Então, o pessoal está buscando isso e quem vai receber isso para poder, enfim, usufruir da ferramenta, também quer que seja mais rápido, que seja inovador, que seja melhor. Só que às vezes, talvez, o pessoal se perca no meio do caminho. Assim, em comparação hoje com a época, né, do livro, assim, tem uma linha gigantesca, tênue, que hoje é muito mais avançado, né, tecnologia. Lá atrás, era mínima a questão que eles tinham de estudos e experimentos para poder comparar. Hoje a gama é muito maior, mas por aí perdido deve ter alguém que ainda consegue fazer umas coisinhas só por ego, né? E não acaba pensando, não tem a responsabilidade do que isso pode trazer depois, né, das consequências. Sim. E você, Di, que está mais inserida aí no ramo da tecnologia? Eu acredito que, além desses pontos que a ele trouxe, né, que às vezes existem tecnologias, coisas que são criadas, a pessoa que criou tenha um grande êxito com isso, mas não se pensa nas consequências que isso vai causar depois. E às vezes acabam tendo consequências que não são das melhores, mas a pessoa que criou tá lá, arrasando, porque ela foi a pessoa que fez aquela inovação e criou algo que não... E às vezes hoje em dia a pessoa só tá criando alguma coisa só pelo lucro. Eu só quero retorno. Exato. E, gente, a maioria... O que vai acontecer depois não me interessa.
E a maioria das criações hoje em dia, elas são pautadas realmente em receita, você tem que faturar. E é interessante, por exemplo, se a gente for pegar um exemplo do ChatGPT, não sei se vocês chegaram a ver a quantidade de matérias que saíram de pessoas que estão fazendo terapia pelo ChatGPT. E pessoas que já fizeram, assim, atentados contra a própria vida, porque o ChatGPT estava fazendo consulta. E é Sim. engraçado como as pessoas, se você um dia for conversar com o ChatGPT, ele vai responder aquilo que você quer ouvir. Então é É muito porque ele tá se engraçado. pautando, ele tá sendo alimentado pelas suas informações, ele vai Sim, o seu devolver. histórico, né, que você tá Do colocando seu ali. histórico. O aprendizado de máquina dele é com base no que você está dizendo. Exato. Eu acho que assim, estamos em 2025, mas a máquina, em muitos casos, em muitos ainda, ela não substitui o humano. Gente, vocês vão no supermercado, por exemplo, vocês vão passar no caixa de autoatendimento, você tem que pedir ajuda de uma pessoa porque sempre trava Cara, que aquela raiva. balança. Ai, que Sim. ódio. Esse negócio não. Então, sempre precisaremos de um ser humano. As pessoas daqui a pouco no cinema, elas vão precisar de uma lanterninha, as pessoas não calam a boca no cinema mais. Então, assim, o Exato. humano vai ter que existir ainda. Eu só queria fazer um parênteses burguês que os mercados da Europa com o caixa de autoatendimento funciona. Não fica travando igual do Brasil. Eu Fica só aí o queria recado, isso pro Brasil. Brasil, né? Eu só queria isso, que funcionasse. Eu não queria ter que falar com ninguém do mercado, gente. Mas acontece ainda. Acontece com muita frequência. E aí, pra gente caminhar já pro final do livro, né? Li, teve alguma reflexão final assim que o livro trouxe pra você? Depois de tudo que a gente já comentou, algo assim pra sintetizar essa história toda? Uma reflexão? Eu acho que é só um resumo de tudo que a gente já falou, né? Que na verdade ele criou uma coisa grande, mas que ele não mediu a consequência daquilo que ele mesmo criou, que ele acreditou que ele podia criar e realmente criou, mas ele não conseguiu controlar aquilo, né? Ele simplesmente fugiu e deixou a Deus dará. E aí acabou acontecendo todas as tragédias que aconteceu no decorrer do livro. Então eu acho que o livro ele mostra que quem foi o verdadeiro monstro na verdade foi o Victor e não o monstro em si. Acho que o monstro ele foi só Uma vítima. uma vítima, isso. E aí ele se tornou o que ele se tornou por conta do Victor. Então eu acho que essa questão da responsabilidade sobre a situação que você está criando, você precisa ser responsável por aquilo que você está gerando, né? Simplesmente fazer e deixa acontecer. Acho que você tem que ir ali fazer, pautar, ser responsável e criar aquilo. Sim. Uma outra reflexão que eu fiz em paralelo a tudo isso, eu já disse isso algumas vezes, mas eu confesso que as partes do livro que pra mim foram mais interessantes foi o arco de aprendizado do monstro, a forma como ele vai aprendendo e a forma como ele vai reagindo, como eu já comentei. Pra mim, esses foram, assim, os pontos chaves dessa história, porque a gente consegue ver o quanto é aprendizado, é repetição, é referência, é o que você recebe das pessoas à sua volta. Não tem como você espalhar amor se você só recebe ódio. Não tem como você ser uma pessoa gentil se as pessoas só são grosseiras com você. Precisa de referências. E as referências são as pessoas próximas a nós. Que é, como ele falou, é criar uma criança, entende? Vejo que a Mary Shelley traz isso de uma forma muito bem construída dentro do livro, dentro dessa persona do monstro. E até o quanto a gente tem muita possibilidade de aprendizado sozinho, mas que ao aprendizado com outras pessoas, ele é melhor, ele é mais bem construído. E aí eu vejo que ela traz muito isso, sabe? Ele se vira, ele aprende sozinho, ele tem as reações dele, ele chega às consequências do que ele tá aprendendo sozinho e entendendo que pra ele é o certo. Mas pra mim fica essa reflexão, sabe? O do quanto a gente aprende com o ambiente, o do quanto é importante ter pessoas boas ao nosso redor e que de fato nos incentivam pelo caminho certo, se pode dizer assim. Então, a minha reflexão do livro que ficou foi mais essa parte. Ele teve algum trecho do livro, alguma passagem que você tem mais marcante, assim, que você queira comentar? Já que a gente já liberou os spoilers mesmo, porque, né, 200 anos. Cara, só complementando aquilo que você já falou
anteriormente, né, comparando essa questão do monstro, né, e que você falou da sociedade hoje em dia, por exemplo, a gente precisa, né, ter esse convívio e essa ajuda para poder, esse incentivo para a gente poder conseguir aquilo que a gente almeja. Acho que a gente compara muito, por exemplo, a gente que tá nesse mundo fitness da vida, a gente vai tentando sozinha, é difícil, mas quando a gente tem um incentivo, né, uma pessoa que ajuda, o cenário muda completamente. Então, quando a gente tá sozinho, a gente tem uma perspectiva. E às vezes a gente desanima, a gente não consegue, a gente vê outras pessoas que também não conseguem, então, tanto faz. Mas quando a gente tem uma outra pessoa que ajuda, que incentiva, que instrui, então tendo essa pessoa que instrui, que dá o caminho, isso fica, tipo, muito mais fácil. Então muda todo o cenário, eu acho que, então, se tivesse tido isso pra ele, acho que seria tudo diferente. E isso também traz pra nós, em qualquer área da nossa vida, se a gente tem essa pessoa que caminha com a gente, que seja a nossa guia, entre aspas, esse apoio, eu acho que fica tudo mais fácil, porque uma vai ajudando a outra. A gente fala muito isso nos nossos grupos e para todo mundo que eu incentivo todo mundo a ficar entrando nesse mundo fitness. Eu falo para todo mundo que todo mundo tem que fazer atividade física, todo mundo tem que comer melhor. E aí eu falo, né, tipo assim, não é fácil, é difícil, mas eu tento incentivar de alguma forma para que todo mundo consiga melhorar, nem que seja 1% da vida, tanto na questão alimentar quanto nos treinos. Então, eu acho que ser esse incentivo é muito bom e é super importante. Eu acho que faz toda a diferença. Sim, eu concordo. Estou nessa bolha fitness aí junto com você. Firmes e fortes. Firmes e fortes. Agora, pessoal, vamos a algumas curiosidades sobre Frankenstein. A primeira curiosidade nós contamos lá no início do episódio de como foi que surgiu essa ideia que a Mary Shelley teve para escrever o livro. Uma outra curiosidade é que o livro foi publicado anonimamente na primeira edição, e muita gente achou que o autor era o marido dela. Só depois o nome de Mary apareceu na capa. E um detalhe que pouca gente sabe é que o subtítulo original era O Prometeu Moderno, porque Mary comparava Victor Frankenstein ao mito de Prometeu, aquele que desafiou os deuses para dar o fogo aos homens. E o visual clássico do monstro, verde, com parafusos de pescoço, não existe no livro, que foi algo que nós comentamos também ao longo do episódio. Ele veio do cinema, do filme de 1931, e acabou virando o estereótipo que a gente conhece até hoje. Dessas curiosidades, teve alguma que vocês não sabiam ou que chamou mais a atenção de vocês? Eu não sabia de nada. Eu não sabia de absolutamente nada. Depois que eu li o livro que eu fui saber de tudo isso, porque eu era ruim na leitura, como eu falei. Então, eu fui começar a desvendar e descobrir esse mundo a partir daí. Então, eu descobri tudo depois. Não sabia de nada. Que são bem interessantes, né? Porque, como a gente já comentou, a gente tem no nosso imaginário um outro Frankenstein construído por todos os filmes e desenhos que a gente consumiu ao longo da vida. E aí, eu queria aproveitar esse nosso bate-papo e trazer um outro bloco, já saindo aqui da história do Frankenstein, para a gente falar sobre o hábito da leitura. Em outros episódios, a gente já tem falado sobre o hábito da leitura na infância, a construção disso tudo ao longo da nossa construção como pessoa, ser individual, né? Você, a gente já conversou, né, em outros momentos, você começou a ler depois de adulta, como você comentou também, e que vem construindo esse processo tem pouco tempo. E aí, eu queria que você contasse um pouco pra gente qual foi o start de, nossa, preciso começar a ler. Como foi isso? Cara, teve um episódio na minha vida e a partir desse episódio eu comecei a fazer terapia, eu comecei a me cuidar, me alimentar melhor. Então, tudo que eu conseguia fazer que agregasse pra mim, eu comecei a fazer. E a leitura era um desses pontos, porque eu acho que a leitura, ela na época, eu acho que ela me agregaria muito, e de fato ela me agrega. Então, eu acho que ela me dá conhecimento, ela melhora a minha dicção, ela melhora a minha gramática, a minha fala. Então, eu acho que ela tem um poder grande, né, na vida do ser humano. Então, eu quis implementar também esse hábito de poder ler. Foi muito difícil no começo, muito difícil, porque eu era muito ruim para ler. Eu começava a ler a primeira página, o olho já começava assim, pesar, e eu não conseguia ler mais. Cansativo, eu não conseguia desenvolver a leitura, né? Mas aí eu fui tentando, eu conversava bastante com a Indira sobre ler os livros e tudo mais.
E aí eu tive que ir tentando. E repetir até que uma hora desse certo. Aí, lendo os livros, eu não curto muito essa questão de fantasia. Eu vou mais pro lado dos livros de autodesenvolvimento. Acho que é mais a minha vibe, assim. Eu gosto mais. Eu consigo ler mais, eu consigo desenvolver mais com esse tema. E hoje eu consigo ler bem, assim. Melhorei da água pro vinho. Então, hoje eu consigo ler e... Pra quem não lê absolutamente nada, eu acho que eu leio bastante até hoje. E eu acho que é um diferencial muito grande, assim, na minha vida. Acho que mudou vários aspectos pra mim, assim, depois que eu implementei a rotina de leitura. O que eu vejo como muito interessante nesse processo, e aí foi algo que eu até conversei com o Rafa em outro momento, a pessoa, quando ela tem o hábito da leitura desde muito jovem, de criança e tudo mais, ela se acostumou à leitura do romance, da ficção, da historinha, só uma historinha. Que tem um apelo mais para a imaginação. Isso, tem um apelo maior para o imaginário. E aí o que eu percebo não só com a sua fala, mas de outros conteúdos também, é que as pessoas que se preocupam só na fase adulta e começam a inserir o hábito da leitura na rotina, vão muito por esse caminho de ler autodesenvolvimento, de ler livros que vão te trazer reflexões, te trazer novos conhecimentos. E aí, eu comentei com o Rafa outro dia, eu fico com a impressão de que, como a gente, quando começa com a fase adulta, você não entende a leitura como um hobby. Porque, por exemplo, pra mim, sentar no sofá com um livro de romance, ficar 2 horas lendo um romance, é a mesma coisa de sentar e assistir um filme de romance. Pra mim é tão prazeroso quanto. Mas eu percebo que pra galera que começa a ler mais tarde, não faz esse link da leitura pro hobby, pro imaginário. Faz sentido pra você? Sim, total. Eu não consigo. Livros assim de fantasia, história, romance, é muito difícil eu conseguir parar. Nossa, ficar 2 horas, imagina, eu não consigo. Mas você assiste um filme de romance? Sim, assisto, mas com certeza, ela ia soltar um com certeza. Mas ficar assim, lendo, não vai, assim, não desenvolve, sabe? Eu acho Você que acha ele fica mais denso, não sei, tipo, é mais pesado. Você acha ele que não tá sendo produtiva? Eu tô lendo essa história aqui que nem existe. E assim, imaginário não vai além. Eu não consigo ficar imaginando inúmeras cenas e que o mocinho e a mocinha foram lá e não sei o que aconteceu isso. Não vai, não consigo. Eu acho que justamente por isso, porque eu não tive esse construiu esse imaginário, criança, né? Não construí isso, entendeu? Então eu ler um livro de autodesenvolvimento pra mim é muito melhor, assim, eu consigo ali estar aprendendo, eu tô construindo alguma coisa naquilo e vou colocar em prática, digamos. Vou comentar um pouco de mim. Eu leio mais fantasia do que a Dira. A Dira ainda tem romance, ela vai nessa pegada de ler também autodesenvolvimento. O autodesenvolvimento é um gênero que eu, particularmente, eu não sou muito adepto ao autodesenvolvimento. Esse ano eu li um livro que eu achei bem legal, que foi o Psicologia Financeira. Mas ele é um livro que vai para uma pegada mais, digamos, de psicologia mesmo, né? Da forma de comportamento. Eu achei bem legal. E um outro livro que eu pretendo ler mais pra frente é O Poder do Hábito, que é um livro que tá aqui, que tava na minha meta desse ano. Eu não sei se vai dar tempo, mas é um livro que eu pretendo ler ainda. Mas é engraçado quando as pessoas elas falam pra mim assim, eu não consigo ler um livro de fantasia, um livro de romance, ou distopia, ou de terror e tal. Sendo que quando você assiste uma animação, seja da Disney ou da DreamWorks, você também está ativando sua imaginação e você compra aquela história. Então, eu sei que são mídias totalmente diferentes. Você assiste um filme, uma série, ou você lê um livro. Eu acho que o livro, ele te força mais você imaginar aquilo que você tá lendo, até porque quando você assiste um filme ou assiste uma série ou uma animação, todo mundo vai ter a mesma percepção, pelo menos imaginária, porque você tá vendo a imagem, você tá assistindo aquilo. Você tem um estímulo visual, né? Você já tem o estímulo visual. Essa cadeira é uma cadeira marrom, você está vendo a cadeira marrom. Agora, quando você está lendo o livro, tudo que você lê, eu até comentei isso em alguns dos episódios, né? A leitura realmente ela é uma atividade muito individual, onde cada um vai ter uma interpretação diferente. Assim, às vezes eu vou ler o mesmo livro que a Dia vai ter uma interpretação que eu vou ter
talvez totalmente diferente, ou ela vai imaginar os personagens de uma certa forma e eu vou imaginar eles de uma outra forma. Então eu acho interessante quando a leitura por conta disso. É exatamente o que você falou, ele. Como ela desenvolve a nosso imaginário e você vai. É como se fosse um exercício. A leitura é como se fosse, de fato, como vocês estavam falando de treino e tudo mais. A leitura, para mim, também ela é um exercício de a gente exercitar a nossa mente, a nossa criatividade. Eu digo que a leitura, para mim, ela é um processo de atenção. Eu sou uma pessoa que, passou uma mosca aqui, eu perco tudo. Eu também. E se a mosca voltar, eu vou junto. E outra passando. Exato. Eu, por exemplo, na rua, eu não consigo ler com gente falando do meu lado e tal. Então eu uso ruído branco para poder ter um foco maior ali no que eu tô lendo. E isso também, gente, depende de se o livro tá te prendendo ou não. Porque às vezes pode ser um tema que você ama, mas se o livro não vai, o autor não desenvolve direito, eu acho que é a pior coisa também. Mas eu entendo a Eli, mas Eli, se você puder dar uma chance, qualquer dia. Eu penso assim, eu até falei isso pra Dinha em alguns episódios. Eu não acredito em gente que fala assim, eu não gosto de ler. Eu acho que você nunca encontrou o livro certo pra você. Assim, muitas vezes é você se deixar se permitir também. Eu conheço gente que fala, eu nunca gostei de ler. A pessoa assistiu, acho que Jogos Vorazes, foi ler o livro, amou, e a partir desse livro começou a ler. Então acho que não existe o livro certo ou errado para você que nunca começou a ler. E eu acho que também uma lição que ele deixa nesse episódio também é que nunca é tarde para você ter o hábito da leitura. Eu acho que é super importante. E eu mesma falava, eu não gosto de ler, eu não consigo ler. E por muito tempo eu nem tentava, porque assim, as poucas vezes que eu tentei, eu mal e mal conseguia. E aí depois que eu falei, não, agora eu vou fazer isso acontecer, vou ler, vou implementar isso na minha rotina. E aí eu consegui desenvolver. E aí, como tem essa questão do imaginário, né, dos livros de fantasias, eu fico um pouco ainda com dificuldade nessa parte. Outros eu consigo desenrolar mais. Esse tá um pouco difícil, mas eu prometo que eu vou tentar. E eu acho que é muito importante essa questão da leitura. Por isso que eu já tô implementando na minha filha, desde já, para ela poder desenvolver essa questão da leitura, né? Eu tenho feito ela ler um pouquinho por dia para poder já ir desenvolvendo isso nela, para quando ela crescer não ser igual a mãe, que teve dificuldades com isso, né? Desde criança já pegar o gosto com a leitura. Sim, Perfeito. Mas seguiremos te incentivando. Ô, Rafa, como a gente falou no episódio da Nath, que meus livros vão, no caso da Eli acontece a mesma coisa. Os meus livros vão, entendeu? No último não na proporção mesmo que vai pra ela, mas é um pouco pra cá. A Nath é mais voraz. A Nath é mais voraz. Mas sábado mesmo, eu e Eli combinamos de ir pra academia, que encontrei Eli 8 horas da manhã com o livrinho na mão. Tá, amiga? O livrinho vai ler, entendeu? Então tá toda hora rola um incentivo, rola um livro pra lá e um pra cá. E a gente continua nessa. O importante a gente desbloqueando tudo e incentivando a galera, claro, respeitando os gostos e tal, mas no caso da Eli, como ela tá construindo ainda o hábito de leitura dela, eu acho muito forte isso de tipo, não gosto, um não categórico, sabe? E eu vejo que ainda tem, como eu convivo com ela, eu posso dizer, eu vejo que ainda tem espaço pra ela dar uma oportunidade de fato. Posso dar uma chance ainda, dar uma chance. Não é sobre tentar, é sobre querer, né, Eli? Aí. Muito bom, gente. Eu acho que é exatamente isso. E a leitura, mais uma vez, sempre a gente reforça isso. Tem que ser prazerosa. Leitura não é competição, leitura não é para ser uma coisa que você fala, nossa, gente, agora eu vou ter que pegar aquele livro lá para ler. Muito pelo contrário, se você tá fazendo isso, reveja seus conceitos, volte duas casas. Sim, e uma coisa que eu falava na minha terapia, que eu falava isso, né, que eu não conseguia ler. Nossa, chega de noite, eu não consigo ler, eu não tenho essa vontade de querer ler. Ela falou assim, então vamos mudar o horário, vamos dar um outro jeito, porque talvez seja, sei lá, um momento que você tá lendo que você realmente não consegue, você tá tentando forçar aquilo que realmente não dá, então tenta encaixar em outro lugar, um outro momento, ou um outro livro que eu acho que pode aí desenrolar. E tem outro ponto que eu acho que é o pior, né, isso aqui, celular. Total. O quanto o celular sequestra a nossa atenção, gente. E pra tudo. Eu às vezes preciso ler em casa, pra tudo, exato. Eu não consigo ler meia hora, mas fica 2 horas no TikTok. Sim. É tipo exatamente. Isso. Ele rouba muito o nosso tempo. E Rouba muito. eu tinha problemas até pra dormir
porque eu ficava ali, ó, rolando na tela do celular até tarde, e aí eu acabava acordando, né, assim, na preguiça, e não acabava desenvolvendo da forma que tinha que desenvolver, que eu não tava disposta. Por quê? Porque Uma, na mo- noite anterior eu Nossa, fiquei uma ali, noite ó, mal no dormida celular. é a Então, pior o celular coisa. rouba muito o nosso tempo pra tudo, assim. É Eu verdade. realmente tô tentando fazer um detox aí de celular. Muito bom. Anotado. Bom, mas é isso, pessoal. Esse foi o bate-papo de hoje. Eu adorei a sua participação. Foi um bate-papo muito gostoso. Espero que você tenha gostado também. E foi um prazer ter recebido você aqui para bater esse papo com a gente hoje. Ai, gente, eu adorei, foi maravilhoso. Adorei experiências e se puder me chamem mais vezes que estarei aqui. Vamos combinar Com um livro de romance para você voltar? A graça. Ai, vamos, essa vai ser a meta. Vou ler o livro de romance pra vir aqui conversar com vocês. Eli, obrigado também pela sua participação. Fiquei muito feliz de você ter topado gravar esse episódio e também quero te agradecer também por todo o apoio que você tem dado ali desde o começo que a gente lançou o projeto aqui do podcast, você, a Nath. Realmente é muito importante pra gente, né? Pessoas que acreditem no nosso sonho e estão aí com a gente. E obrigado a você que nos acompanhou até aqui. Não esqueça de seguir o podcast, compartilhar com seus amigos e mandar sugestões de livros e temas lá no nosso Instagram, o @amigoselivroscast. Se você quiser participar dessa conversa, dar a sua opinião sobre o livro, vai lá no nosso Instagram, vai ter uma postagem dedicada para o episódio de hoje e conta pra gente o que você achou. E nos encontramos na semana que vem, pessoal. Até o próximo episódio. Tchau! Tchau! Tchau!